Bom dia, pessoal. Eu me chamo Flávia, eu faço licenciatura em Geografia no IF Sul de Minas e eu faço PIBID na escola de vocês. Então, esse bimestre vou gravar algumas videoaulas para vocês. Então, começando pela semana 1, o tema é Globalização e Migrações, que vai da página 123 a 126. Então, o que é a migração? De acordo com o dicionário, o verbo migrar ele significa mudar de país ou região. Além de mudar de país e região, a migração também é um ato de locomover-se de uma região para outra, independente se for de forma definitiva ou não. Então, a migração ela é um deslocamento da população pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, e a migração ela é feita desde o início da humanidade. E ela contribui para a sobrevivência do ser humano, né? E é interessante a gente pensar que a pessoa quando migra, quando sai de um país vai para outro, sai de uma região vai para outra, ela leva consigo também sua cultura, né? Então essa imagem mostra mais ou menos isso pra gente. E por que as pessoas migram? As pessoas migrantes, elas se deslocam em busca de algo, né? Como novas oportunidades de emprego ou de estudo, melhores condições de vida, tratamento de saúde, novas experiências, ou também elas podem estar fugindo de alguma coisa que acontece no local da sua origem, como os desastres naturais, terremotos, furacões, inundações, como guerras também, fome, perseguição religiosa. E nós temos vários tipos de migração. Temos a migração pendular, que é uma das mais comuns, porque é um movimento que ocorre de um lugar para o outro diariamente. Então, essa migração que é todo dia. Por exemplo, ir para a escola e voltar para casa, isso é uma migração pendular. Ou ir para o trabalho e voltar. Então, é um movimento que nós fazemos quando vamos de um local e retornamos para o nosso local de origem no mesmo dia. Na região, a gente também tem muitos exemplos de migração pendular do pessoal que vem dessas cidades menores para trabalho, para estudo, né? Temos também a migração sazonal, que ela ocorre apenas em algumas épocas do ano, em algumas estações do ano ou em épocas de colheita da agricultura. Temos a migração externa ou internacional, que são os deslocamentos entre países, que é chamado também de imigração. É a migração de refúgio, que ela ocorre por fatores inerentes aos seres. Então, geralmente, quem realiza esse tipo de imigração está fugindo de alguma coisa que aconteceu no seu local de origem, sendo chamado assim de refugiado. Então, muito por causa de fenômenos climáticos, guerras políticas, crises econômicas. Temos também a migração transhumância, que ela é bem parecida com a migração sazonal, mas ela ocorre em épocas específicas. Esse movimento é muito comum nas plantações de cana-de-açúcar, aqui na região a plantação de café, né, quando os trabalhadores vêm para as fazendas na época de colheita e depois retornam para suas casas depois do trabalho finalizado, né? Depois da colheita finalizada. A gente tem o êxodo rural, que é um movimento quando a população rural ela deixa o campo e vem para as cidades, seja em busca de oportunidades de moradia ou de trabalho. Temos também o êxodo urbano, que é ao contrário do êxodo rural, que é quando a população urbana deixa a cidade e vai para o campo. E temos a diáspora, que é quando uma população inteira é dispersada de sua região local, seja a força, como aconteceu na época da escravidão, a retirada dos negros, né, da África, ou seja de forma espontânea, como aconteceu com os hebreus quando saíram do Egito antigo. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a migração no Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil ele se formou com a imigração dos portugueses, com a imigração forçada dos negros africanos. Então, no período colonial, temos essa migração inicial, depois a população meio estabelecida aqui no Brasil, né, no período colonial, a gente vê os movimentos migratórios, por exemplo, na época da descoberta do ouro em Minas Gerais, no século XVIII, onde a grande parte da população foi em busca dessas minas, né? No século XVIII, com a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos,
a gente também vê a chegada de vários europeus, como os franceses, os poloneses, suíços, ingleses, que vieram se estabelecer aqui, né, no Brasil, uma nova terra. E também nesse século, com o crescimento do cultivo do café e a proibição de importar as pessoas escravizadas, foi estimulada a imigração italiana e alemã. Aí já no século XX, com o início da industrialização no Brasil, a gente começa a observar o êxodo rural para as cidades principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, na década de 40, o Brasil era predominantemente rural. 30 anos depois, o Brasil começou a ser um país predominantemente urbano. Então, a gente pode ver esses movimentos migratórios ao longo do tempo. A gente vê também alguns outros, como, por exemplo, na construção de Brasília, onde uma grande população foi para essa região para trabalho, né, para ajudar a construir. Isso na década de 50. Quando foi estabelecida a Zona Franca de Manaus, também foi necessária muita mão de obra. Então teve muito deslocamento para essa região. Isso nos anos 60. E a descoberta do ouro no Serra Pelada foi na década de 70 também. Aconteceu uma grande migração para a região. E após os anos 2000, com o Brasil estabelecido economicamente e politicamente, ele começou a se tornar uma alternativa para cidadãos dos países chamados subdesenvolvidos, né? E com o evento da Copa do Mundo, das Olimpíadas, então o Brasil começou a ser uma grande opção para a imigração. E aqui no Brasil, os principais povos que a gente recebe de imigrantes são os haitianos, bolivianos e também os refugiados de guerra como sírios, senegaleses, nigerianos. E também a gente vê falando bastante, ainda mais nesse governo atual, né, a questão dos venezuelanos. Então a gente recebe também bastante venezuelano por causa da crise que eles vêm enfrentando, né, no seu país. Na atualidade, a gente vê algumas mudanças no padrão migratório aqui no Brasil, onde que a gente vê as grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, elas não são mais tão atrativas para os migrantes. Agora a população busca mais as cidades de porte médio, como Campinas, Ribeirão Preto. Também com a existência da nova fronteira agrícola, ela é uma faixa que se estende do Mato Grosso, passando por Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí até o Pará. Essa área, ela também atrai muitos migrantes. São áreas com grande produção de exportação, como a soja, a carne, além de minérios, então precisa de muita mão de obra. A gente também pode ver uma outra mudança no padrão de imigração no Brasil, é que antes era mais a população de baixa renda, atrás de uma melhora de vida. Hoje em dia a gente pode ver bastante a população com maior escolaridade também se movimentando bastante dentro do território nacional, buscando oportunidades em outras regiões, né? Agora passando para as atividades. Quais os fatores que levam as pessoas a migrarem? Então essa questão é bem simples, vocês coloquem algumas questões, não precisam nem colocar todas. Foi abordada aqui durante a videoaula, também vocês podem encontrar no PET de vocês. Número 2. Migrações pendulares são. Então, nessa questão, vocês vão ter que assinalar o que é a migração pendular. Número 3. O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo, e a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos busca qual tipo de imigração, o motivo da migração desses imigrantes bolivianos para o Brasil. Número 4. O que é êxodo rural? Isso aqui a gente fala bastante, né? E fica bem tranquilo de vocês responderem. Durante a videoaula eu falei um pouco, no PET de vocês tem falando tudo certinho. Só dá uma revisada, vocês vão conseguir fazer. Número 5. Leia com atenção. Então aqui nós vemos um trecho de uma música do Luiz Gonzaga, né? E lendo essa música, a letra da música pode ser relacionada a qual fenômeno social. Então vocês vão ler essa música e assinalar ao que se relaciona
esse trecho. Então, por hoje é só isso. As atividades são só essas. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe um comentário no vídeo ou entre em contato com o professor de vocês. E boa semana.